Olá, alunos do agronegócio, aqui é o professor Luiz Paloski para a gente falar sobre a atividade Fórum da disciplina de Economia Brasileira. Então, nessa atividade Fórum, eu apresento alguns dados aqui em relação às exportações brasileiras e principalmente em relação às exportações do agronegócio brasileiro. Então, eu mostro, por exemplo, na contextualização, que o agronegócio ele é fundamental para a geração de divisas, ou seja, atração de investimentos, atração de dinheiro entrando no Brasil via as suas exportações. Então, o agronegócio exporta bastante, por isso ele está vendendo para o resto do mundo, quer dizer que a gente está recebendo por isso. Então, historicamente, aí, mais de 40% das exportações brasileiras são do agronegócio. O exemplo que eu trago aqui no enunciado desse exercício, em relação a 2021, por exemplo, o agronegócio ele exportou 120 bilhões de dólares, foi superavitário em 105, porque ele tem um pouco de importação também, então eu tiro desses 120 as importações, sobra 105 bilhões de saldo positivo, enquanto que os outros setores da economia, se a gente dividir a economia entre agronegócio e os demais setores foram deficitários em 43 bilhões. Quer dizer que eles exportaram menos do que eles importam. Já o agronegócio não, o saldo é positivo, ele exporta muito mais do que ele importa, tanto é que ficou com um saldo aqui de 105. Isso permitiu que a balança comercial brasileira ficasse superavitária em 61 bilhões de dólares aí, 61,22 bilhões de dólares, porque basicamente a gente pega esse valor aqui menos os 43 bilhões de saldo negativo dos demais setores e ainda sobra 61 bilhões. Então isso representou em 2021 43% de todas as exportações brasileiras, esses 120 bilhões aqui. E daí eu peço, com base no relatório do CPEA, Exportação do Agronegócio, de 2021, que vocês apresentem os fatores que contribuíram, então os fatores que contribuíram para o desempenho apresentado no enunciado. Então, o que fez com que o agronegócio tivesse esse desempenho tão significativo? Então, lendo o relatório, vocês vão conseguir identificar, já a gente vai dar uma olhadinha no relatório, e descrever a evolução dessas exportações em termos de quantidades e de preços, ou seja, quanto que aumentou a quantidade exportada ou diminuiu e o que aconteceu com os preços subiram, os preços caíram, E se a gente olhar lá no material, esse é o relatório que eu disponibilizo para vocês, mas que também está à disposição por esse link aqui, Então vocês podem acessar esse link. Esse outro link aqui é da balança comercial do agronegócio, quem tiver interesse, dê uma olhadinha lá também, vale a pena. Mas esse link aqui mostra, então, as exportações do agronegócio, o relatório do CPEA em relação às exportações. Eu até deixei grifado aqui para que vocês consigam já identificar o que levou o agronegócio brasileiro a ter esse desempenho, as exportações do agronegócio brasileiro a ter esse desempenho. Então, um dos principais fatores que fez com que o Brasil tivesse esse bom desempenho, o agronegócio brasileiro tivesse esse desempenho, foi o preço em dólares, que aumentou 27%. Então, o preço internacional dos nossos produtos subiu bastante. Isso acabou trazendo um benefício aí para o setor exportador. Em compensação, o volume caiu 8%. Então, embora a gente tenha exportado menos em termos de quantidade, porque caiu 8% em média em 2021, os preços subiram 27%. Então, foi mais do que suficiente para o valor em dólares ser muito maior do que o do ano passado, por exemplo. E isso está atrelado, então, a essa elevação nos preços, que por sua vez também está atrelada à recuperação da economia mundial. Depois aí a gente vive agora um cenário um pouco mais brando em termos de pandemia, de controle da doença, que permite uma maior abertura dos mercados internos e faz com que países como a China, como os Estados Unidos e principalmente os países europeus, eles acabem demandando mais produtos nossos. Então essa primeira parte vocês conseguem responder
com base nessa introdução desse relatório, né? Então dá uma lida, respondam com as palavras de vocês ou utilizando alguns elementos aqui do relatório. Em relação à evolução em termos de quantidades e preços, então logo em seguida a gente vai ter aqui na figura 1 o volume exportado, né? Já a gente vai olhar a figura para mostrar que teve uma queda de 8% no volume exportado em relação a 2020, né? 2021 em relação a 2020 caiu 8% esse volume exportado. Isso é visto na figura 1 aqui, volumes exportados, IVE Agro. Aí daí se a gente olhar aqui, ó, o IVE Agro está aqui desse lado. Então aqui é um comparativo, esse gráfico é um comparativo. 2020 está em verde escuro, 2021 em verde claro. Então nós notamos que em janeiro e fevereiro nós tivemos 2021 com volumes menores. Março, abril, maio, o volume em 2020 foi menor do que 2021, né? Então 2021 conseguiu superar, só que depois de junho em diante, até novembro, né? Entre junho e novembro, o volume exportado em 2021 foi menor do que 2020, só voltando a ser maior em dezembro, né? Então nós tivemos aí poucos meses em que o volume exportado em 2021 foi maior do que o volume exportado em 2020. Isso acabou gerando uma queda aí de 8% em média, tá? Já os preços que está no IPE Agro, que é esse gráfico aqui do outro lado, mesma ideia de análise, né? 2020 está em verde escuro, 2021 em verde claro, e nós conseguimos ver que janeiro está bem próximo, mas todos os outros meses os níveis de preços de 2021 são maiores do que os níveis de preços de 2020, mostrando então um fator significativo aí para a elevação dos preços, praticamente 11 meses com preços de 2021 bem acima dos de 2020. Então esses preços maiores acabaram influenciando, e esses preços maiores vão ser por causa da recuperação dessas economias internacionais para as quais a gente exporta o nosso produto, então a gente vende para eles, e se eles se recuperaram, eles começaram a demandar mais produtos, demandando mais produtos, você vai ter uma pressão para elevação nos preços, tá? Sem contar que a gente teve também algumas quebras de safras, o que acaba elevando o preço dos produtos, dada a menor oferta desses preços, né? Então, aqui na introdução também é falado, né, do lado da oferta, alguns fatores climáticos acabaram reduzindo a produção e colaboraram também com a elevação nos preços. Tá bem? Então, com isso, vocês conseguem responder à atividade Fórum da Disciplina de Economia Brasileira. Agradeço a atenção de todos, bons estudos e nos vemos nas nossas aulas.